Olá, viver na rua é escolha para algumas mulheres, mas a última alternativa para muitas delas que sofrem abuso, violência e até mesmo negligência. Os riscos do desconhecido muitas vezes são mais confiáveis que as suas próprias casas, mas nas ruas, essas mulheres não conseguem tomar decisões porque a sobrevivência passa a ser para elas uma imposição. Mas para mudar essa realidade, há um ano foi criado o primeiro abrigo feminino de Campinas, para mulheres em situação de rua ligado aí à assistência social do município. E no abrigo, elas são acolhidas com o objetivo de promover a reconstrução das suas vidas. Para conhecer os desafios e resultados desse trabalho, o programa Espaço Aberto recebe hoje o coordenador do Abrigo Feminino Santa Clara, Roberto Naiber Willis Torrico, a coordenadora de proteção especial de alta complexidade para a população de rua, Esther Soeiro, e a diretora e voluntária da casa, Terezinha Yasuko Ikeda Shibuta. Gente, obrigado pela presença. Acertei o nome da senhora? Acertou, vai ver. Já é um bom começo, né? Muito bom. Eu queria que a gente falasse um pouquinho primeiro de números, acho que com você, Esther. Sim. No ano passado, o abrigo foi criado em outubro de 2014. Sim. Nesse período, eram 106 mulheres vivendo nas ruas. Era o equivalente a 17% do total de população, em que a maioria é homens. De 2014 para 2015, esse número mudou, melhorou? Diminuiu, a gente fez uma contagem em fevereiro, todo ano nós fazemos essa contagem, e diminuiu em 3%, O ano passado foi em torno de 17% de mulheres na rua, esse ano foram 14%. Então houve uma diminuição em função, acredito que seja até da criação do abrigo. 3% é um bom número? Ou ainda é pequeno perto do que pode ser feito a longo prazo? Eu acho assim, a sensibilização para essas mulheres saírem da rua é um processo que exige um certo tempo. Então, assim, não é que para a gente é um número significativo, sim. Dentro de um ano, a gente conseguir estabelecer essa meta, para a gente é um número significativo. Para vocês que têm um trabalho ligado diretamente com essas mulheres, vamos falar de mulheres especificamente, que é o objetivo, o foco aí do abrigo, né, Esther? É possível a gente determinar quais são as maiores causas das mulheres estarem na rua hoje? Infelizmente, ainda é questão da droga. Infelizmente, também ou assim, em menor escala, eu diria um pouco da prostituição, mas a maior parte ainda é a questão da droga. E álcool também. A gente, quando fala droga, a gente fala das duas coisas. Das duas coisas, álcool e droga. E por que é tão difícil sair da rua, Esther? A rua é um ambiente acolhedor, apesar dos perigos que elas correm, elas têm uma liberdade que nas casas delas elas não tinham, nos abrigos elas não têm. Então, assim, exige um certo tempo da conscientização da importância delas sair da rua. E eu acho que mais da importância da questão do abrigo Santa Clara é que não é só mulheres, ele acolhe mulheres com filhos. Então, são mulheres que já perderam os filhos ali atrás. E hoje você vê a motivação dessas mulheres de quererem ficar com os filhos, de quererem estar cuidando, exercer a maternagem é muito grande. Então, assim, além de acolher mulheres em situação de rua, tem a possibilidade dos filhos estarem perto delas. Essa é a grande novidade, Naiber, que o abrigo trouxe para Campinas de um ano para cá, a possibilidade da mulher sair da rua e poder levar o filho junto. Sim, Rafaela, sem dúvida, desde o início do abrigo, a gente pudo perceber, que ao acolher mulher com criança, a gente estava dando uma oportunidade àquela mulher que está na rua, Aquela mulher que, de fato, sofre violência na rua, Aquela mulher que, às vezes, não pode ficar com a criança por estar em situação de rua, por não ter uma moradia, Então, a gente deu essa oportunidade, as mulheres que estão na rua, e a gente sente que esse espaço que a gente abriu para mulheres com crianças está dando resultados, Porque as mulheres que chegam no abrigo, as mulheres que chegam com crianças, elas estão cuidando das crianças no abrigo. Então a gente tem que tirar, desmistificar, aquele preconceito, de falar que a mulher que está na rua não consegue cuidar da criança. Ela consegue sim, e cuida muito bem das crianças. Desde que ela tenha uma oportunidade de Exatamente. fazer isso, num lugar limpo, num espaço organizado, Exatamente. Que é a ideia do abrigo. Quando a gente fala de um trabalho direcionado para mulheres com direitos violados, de que direitos a gente está falando, Naiber? Eu acho que a gente está falando desde os primeiros direitos, básicos, que estão na alimentação. Isso, E aí vem todos abandono, violência.
E tudo isso suma, né? Suma, eu sempre falo, as pessoas que estão na rua é um resultado de nós, dos adultos, né, da nossa sociedade. Porque a gente não cuida das crianças quando elas estão pequenas, né? A gente larga as crianças, a gente não cuida direito. E se você conhecesse a história de cada mulher que chega no abrigo, aí vocês realmente poderiam entender, né, o tamanho do problema, né? Que o problema não está só em ver elas na rua fazendo uso de drogas ou dormindo na rua, né? O problema está mais embaixo, né? O problema é desde crianças elas foram rejeitadas, foram abandonadas, sofreram violência. Por isso que muitas vezes elas saíram para a rua, né? E também utilizaram as drogas, né? Como um escape. Como um escape. Como um escape para elas não poderem... para elas poderem esquecer, né, toda aquela violência. Então, sem dúvida, a mulher na rua é mulher que sofre muito, né? Se homem já sofre na rua, se a gente acha que homem na rua está sofrendo violência, mulher ainda sofre mais. Senhora. Né? Sofre o dobro, né? Porque além dela sofrer o preconceito das pessoas, sofre violência às vezes sexual, né? Dos mesmos moradores na rua. Né? Então é isso que a gente trabalha com elas, né? A gente tenta resgatar elas daquele espaço, né? Você teve experiências de mulheres que foram morar no abrigo e que tiveram esse tipo de abuso sexual na rua? Sem dúvida. Muitas delas. Por isso que eu falo, quando a gente conhece elas e conhece o histórico de vida, a gente entende por que elas estão nessa situação. Porque, assim, por estrutura psicológica também, a mulher sempre ela consegue dar um jeito, né? Sempre consegue dar um jeito, ir na frente, caminhar. Quando ela já não consegue mais lidar com a situação, né? A violência, abandono, é que ela vai para a rua, né? E quando chega na rua, é porque ela já não conseguiu mais lidar com aquela situação, né? E para ela sair da rua, ela também precisa de muita força de vontade. Muito. Porque quando a mulher define sair de uma situação, ela sai. Mas quando a mulher não define sair, ela fala, quero sair, mas não está decidida, é muito difícil também ela poder sair. A gente vê essa diferença dentro dos abrigos masculino e do feminino. A gente já até fez esses comparativos. Uhum. A mulher, ela assim, ela tem uma opinião muito mais forte, ela é muito mais decidida que o homem. O homem fica, ele vai e volta, ele tem a recaída, ele tem... Não que a mulher não tenha, ela também tem. Mas ela é muito mais decidida em relação a querer se tratar, a querer... A gente vê pelos resultados, acho que o Naiber vai até apresentar para vocês, das mulheres que a gente já conseguiu encaminhar. Né? Então é um resultado muito positivo dentro dessa característica dessa população, por conta dessas recaídas que a gente trabalha. Há quanto tempo a senhora já está como voluntária e participando do abrigo Santa Clara, dona Terezinha? Da Santa Clara eu estou achando... Talvez desde o começo? Não desde o comecinho da Santa Clara, não, mas 2008 para cá. Mas a senhora já teve uma bagagem antes, que é participar das ações da assim, Caritas, como né? Como voluntárias, como voluntária, assim, para ajudar as pessoas mais necessitadas desde 1980. Que nós fazemos pizzas, a gente sempre está arrecadando fundos, coordenando alguma coisa para arrecadar fundos para poder ajudar a entidade, que só o que eles recebem da prefeitura e tudo é pouco, mas não seria só o fundo. Realmente, assim, agora a gente falando do abrigo feminino, eu sou fisioterapeuta, já estou com 71 anos, mas só então, a bagagem que a gente tem como mulher, como profissional, como pessoa, eu entro, quando eu chego lá no abrigo feminino, só numa tacada, a gente entra, a gente já consegue ver o que está precisando ou não precisando, e nós conseguimos pessoas para ajudar a manter a casa melhor. E a Terezinha é muito detalhista nisso, viu? Ela é muito detalhista, ela é realmente uma pessoa que chega no abrigo e ela vê os detalhes, né? Aqui que falta um vaso de flor, que está faltando aqui uma meia. Eu acho que ela é uma pessoa muito detalhista. A senhora já tinha tido experiência com moradoras ou moradores de rua antes? Antes do abrigo feminino, eu trabalhava lá com a Associação Santa Clara, na José de Alencar, onde nós oferecíamos, eu ia lá como voluntária de quinta-feira, nós oferecíamos o café da manhã para eles, e de lá
da minha mão. Faz de quando você está com o copo aqui. É o copo. Aham. Só de eu pôr a mão aqui e colocar o café com leite aqui, esse toque na pessoa, esse toque já dá a autoestima da pessoa. Nossa, eles ficam muito felizes. Só o toque que eu dou, porque na rua eles simplesmente não enxergam, as pessoas não enxergam e são marginalizados. E o toque nosso, com esse amor e carinho que a gente faz com que eles fiquem muito felizes. Nós somos assim muito amigos dos moradores de rua. A gente teve algumas experiências no programa Espaço Aberto de visitar as pessoas em situação de rua para conversar um pouquinho com eles. E a maior parte deles disse que falta ajuda para sair daquela situação, sim, mas que se consideram invisíveis para a sociedade. O primeiro passo para mudar a realidade dessas pessoas, na opinião da senhora, é dar visibilidade? Sim. O primeiro passo, olha, eu vejo, quando eu estava lá na José de Alencar, sem ser agora no abrigo, que já é outro assunto, mas é a sequência, né? Da gente abraçá-los. Eu tenho umas fotos aqui da gente abraçar ele, pôr a mão e, nossa, eles ficam, eu sinto que, fica chorando. Eu como cristã, eu vejo neles o que? A face de Jesus. E cada vez que a gente consegue dar uma mãozinha para eles, em qualquer situação que a gente possa deixá-los melhor, eu me sinto muito bem, que eles se sentem um pouco gente. E se eu ficar no lugar deles, eu sempre falo para as moradoras, para as pessoas, vocês são muito fortes. Eu não consigo nem agachar e nem levantar. Jamais ficaria uma hora na rua. Então Deus deu uma força tão grande para essas pessoas quando eles estavam falando das moradoras de rua, que as pessoas não dão valor nenhum, são as que estão mais perto de Jesus, eles estão mais perto de Deus. Eles sofrem tanto e eles têm muita força. E nós tínhamos de quinta-feira e terça-feira um momento de reflexão na celebração, né, ecumênica. Eu e a Iracema, que também é voluntária da casa, as pessoas acham que eles não têm valor nenhum. Porém, naquele momento da celebração, quando se pede na Bíblia, abre tal página, Romanos ou tudo, olha, o pessoal vai lá ler, eles sabem manipular, eles são pessoas com boa cultura, nem todos são assim, mas todos gostam de ouvir a palavra de Deus, né, de Jesus. E esse apoio que nós damos como voluntária é o que eles não tiveram oportunidade de ter na casa também, né? E na residência, realmente assim, a rua às vezes é realmente muito mais seguro do que dentro de casa por causa do estupro que você falou. O tio, ou o primo, alguém da família quer pegar menino, tudo, realmente a rua é mais seguro. Eu conversei com uma dessas moradoras de rua que vivem no centro de Campinas e ela tinha estudo, tinha trabalhado em grandes empresas de Campinas, mas ela acabou usando droga numa brincadeira de experimentar e a família não aceitou e ela acabou indo pra rua. Mas ela falava, ela conversava melhor que eu. Uhum. E lá tinha gerente de banco, bilíngue, pizzaiolo, assim, o pessoal bom, mas realmente ainda bem que nós temos a ajuda dos psicólogos, assistente social, da prefeitura, para poder ajudar essas pessoas. Que se estiver na rua não tem como sair de lá se não tiver a ajuda deles. E não é? E o que você falou, né? O que você falou, tem muita pessoa na rua que está bem preparada, né? Pessoas bem preparadas, que, aliás, com um pouco de ajuda que a gente ofereceu, que a gente deu, elas conseguiram sair, né? Temos pessoas que saíram e que agora estão trabalhando profissionalmente, voltaram a trabalhar profissionalmente. E eu acho que assim, o pouco que a gente consegue fazer já ajuda, né? Ajuda. Vamos caminhando de a pouco. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje eu estou conversando com 3 pessoas a respeito do primeiro abrigo feminino que acolhe mulheres em situação de rua de Campinas. Está aqui comigo a dona Terezinha Yasuko Ikeda Shibuta, acertei, né? Ela é voluntária e diretora de lá também.
Eu estou conversando com o Roberto Naiber Willis Torrico, ele é coordenador do abrigo, e também com a Esther Soreiro, ela que é coordenadora aí da rede que atende aí a prefeitura que atende moradores em situação de rua. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para essa conversa. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, e lembrando que ao longo aí dos blocos você vai acompanhando algumas imagens para conhecer como que é internamente o abrigo. A gente está discutindo a respeito do primeiro abrigo feminino para mulheres em situação de rua na cidade de Campinas, e para conversar a respeito disso eu recebo aqui no estúdio a dona Terezinha Yasuko Ikeda Shibuta, ela é diretora e também voluntária do abrigo Santa Clara, o Naiber, que é coordenador do abrigo, e também a Esther Soreiro, ela que é coordenadora de uma área da prefeitura que lida só com pessoas em situação de rua na cidade de Campinas. Antes da gente voltar com a nossa conversa, você vai ouvir um depoimento. A gente conversou com uma moradora de rua que está há um mês no abrigo, ela preferiu não se identificar, mas ela tem 29 anos, está grávida de 8 meses, e a gente vai conhecer um pouquinho do que motivou ela a ir para a rua, quais foram os motivos que levaram ela a chegar lá e como foi que ela saiu dessa situação e vive hoje no abrigo. A gente já volta. Para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que você contasse pra gente por que foi pra rua e com quantos anos você foi. Eu fui pra rua quando eu tinha, assim, pra mim, agora que eu comecei a usar droga, né? Faz uns 7 anos que eu tava, assim, usando droga direto. O que aconteceu na sua vida que levou você a começar a usar droga? Algum problema? Alguma briga? O que foi que te motivou a começar a usar droga? Não, eu sei porque eu quis usar mesmo. Você vivia nas ruas com os amigos, descobriu a droga, acabou experimentando e acabou se viciando, foi isso? E aí o que aconteceu? A sua família não aceitou o fato de você usar droga? A minha família faz mais de 15 anos que eu não vejo minha mãe. Daí esse tempo que eu fiquei aí nas drogas e já antes já não tinha visto mais ela, não tava vendo. Daí ficou mais difícil ainda. Como que é viver na rua? Tem como você contar um pouquinho pra gente? Como que é, principalmente para uma mulher? Qual que é a realidade, qual que é o desafio de viver na rua? Nossa, é horrível. É horrível. Ainda mais usando droga ainda, é humilhação, cada coisa que a gente vê, horrível. O que te dava mais medo de viver na rua? Medo? De tudo, assim, de estar ali usando droga, de não ter onde dormir. De tudo. Chuva, a gente se expõe a tudo, né? Nesse tempo em que você viveu, quase um ano morando na rua, em algum momento você achou que tinha condição de sair daquela situação? Viu esperança de sair dali? Em que momento apareceu uma oportunidade de você sair da rua? Foi o pessoal que eu conheci, o pessoal do SOS Rua, que a minha referência foi onde que a Flor me ajudou. Daí eu comecei a frequentar o CAPS, daí do CAPS, ela me colocou lá onde que eu tô no abrigo agora, que tá me ajudando. Você está grávida de quanto tempo? Eu tô de 8 meses. De 8 meses já. Tá usando droga ainda? Não. Conseguiu largar? Consegui largar depois que eu fui pra lá. Você tá há quanto tempo já no abrigo? Vai fazer um mês. Um mês. Faz um mês que você deixou as drogas, então. Como que você tá se sentindo? Às vezes, não vou falar pra você que não é difícil, dá vontade de usar assim, mas eu tô bastante assim, que eu não quero mais usar por causa da minha filha, né? E como que é viver no abrigo? Você sente que ali é a sua casa? Qual que é bem acolhedor? Como que é viver nessa casa? Eu gosto de lá. Lá eles são muito bons pra mim. Estão me ajudando bastante aí. E se não fosse eles, eu acho que eu estaria naquela situação lá atrás até agora. Você tá lá, tá valendo a pena? Valeu a pena ter dado espaço? Já mudou muita coisa pra mim, até assim, fisicamente, espiritualmente também, já me ajudando bastante. Obrigada, viu? Tá bom. A gente conferiu aí um depoimento de uma moradora que estava na rua e hoje vive no abrigo. Esther, ela contou pra gente um pouquinho de como acabou encontrando a possibilidade, foi por intermédio de alguém que a abordou na rua. Como que é o trabalho de lidar com essas pessoas diretamente na rua e como que é o convencimento de tirar essas mulheres da rua? Nós temos dois serviços essenciais para esse tipo de atendimento, que é o Centro Pop, que é um órgão da prefeitura que é atendido a pessoas em situação de rua ali
no convencimento, com oficinas, tem o atendimento psicólogo, assistente social, que faz os encaminhamentos, tem um lugar para banho e alimentação nesse local. Nesse local é feito um trabalho da dupla psicossocial, que vai fazendo acompanhamento, revendo todo o processo de vida deles, ou faz a oferta de um abrigo, se quer mudar de vida ou não, encaminha para a rede de saúde, porque essa questão a gente precisa trabalhar paralelamente, em conjunto com a saúde, porque não tem como só a assistência trabalhar a questão do abrigo se ele não quer se tratar. Então existe esse serviço. E o serviço de abordagem, que nós temos uma ONG, que é cofinanciada pela prefeitura, que faz a abordagem de rua. Hoje a gente atende o município de Campinas como um todo. Antigamente a gente focava mais na área central. Com o aumento esses anos da questão da pessoa em situação de rua, nós ampliamos o serviço. Hoje o serviço de abordagem ele atende no município todo. Então assim, vai, aborda, se apresenta, oferta principalmente a questão de alimentação e banho, que é uma coisa que eles pedem muito inicialmente, mas através disso vai conversando, vai fazendo convencimento dessa pessoa de querer o tratamento, de querer oferecer ofertas de trabalho, ou mesmo retorno à cidade de origem. A gente tem muita gente de fora que vem para Campinas também, acaba se estabilizando. Então, a partir dessa abordagem, é feito esse levantamento. Se romper o vínculo familiar, tenta de novo reaver esse vínculo. Então, a abordagem, ela trabalha nesse sentido, de fazer esses encaminhamentos, e quando a pessoa realmente se mostra com vontade, com a necessidade de estar, a gente faz o encaminhamento para o abrigo. Por isso, inclusive, que nem é a porta aberta, porque tem muitos moradores que falam que querem, mas eles não dão conta, né, de todo o atendimento da saúde, estão num processo de droga muito. Então, assim, eles precisam de um tempo para poder realmente irem para o abrigo e poder conseguir se tratar. Porque tem que ser um conjunto de ações e elas têm que caminhar juntas. Exatamente. Né? A saúde, os encaminhamentos, saúde, senão eles não dão conta de seguir em frente. A gente tem um consultório na rua que é muito parceiro em relação a esses encaminhamentos, senão a gente não consegue. Naiber, nesse 1 ano e 1 mês aí, né, praticamente, de abrigo, quantas mulheres já passaram com e sem criança? Bom, no abrigo passaram 37 pessoas, né? Das 37 pessoas, a gente teve 26 mulheres, né? Das 26 mulheres, teve 2 gestantes e 9 crianças que passaram no abrigo, né? Até outubro, que a gente fez 1 ano, a gente saíram do abrigo 16 mulheres, né? 16 mulheres que passaram para o abrigo e saíram. Das 16 mulheres, a gente teve 12 mulheres que a gente conseguiu ou encaminhar para a família, ou encaminhar para uma pensão, ou para morar com algum amigo, companheiro, né? 12 pessoas que a gente conseguiu. Das 4 pessoas que a gente não teve assim, o sucesso que a gente queria ter, né? Porque elas definiram voltar, né, para a situação de rua, a gente também construiu junto com elas, né? Como que vai ser esse acompanhamento fora, na rua, né? Porque já falou a Esther, né, que a gente tem serviço na rua, né, consultório na rua, SOS rua. Então a gente fala, bom, você volta para a rua, mas a gente não vai deixar você sozinha na rua. A gente vai ter todos os equipamentos, né, de população em situação de rua que acompanham para a gente poder dar esse suporte para eles não sofrerem muita violência, né, na rua. Das 12 pessoas que a gente fala que foram encaminhadas para algum lugar, a gente ainda continua em contato, né? A gente tem um pós-caça no abrigo, que a gente, depois deles saírem do abrigo, a gente ainda acompanha mais um pouco para que podamos ir ajudando, né? Em algumas dificuldades que eles poderiam ter. Principalmente quando uma pessoa sai do abrigo, a maior dificuldade é poder fazer poder construir, né? Como que eu posso falar para você? Construir, vincular-se, né, com o espaço, com as pessoas, com os serviços. Então ele sai e não conhece ninguém. Então o que faz? Sim. Volta para onde?
volta para a rua onde ele é conhecido, onde ela é conhecida, né? E onde tem um lugar, onde dá um pouco de comodidade, né? Isso. Eles tentam articular nos territórios, por exemplo, ela vai mudar para o Osiel. Então, dentro do Osiel tem um espaço da Secretaria de Assistência que atende as famílias, que é o CRAS, o CRES. Então, eles articulam, o próprio abrigo articula com o serviço da prefeitura. E quando mudam de uma cidade também, né, para outra, eles também acionam a assistência social da cidade para que a assistência continue o acompanhamento daquela família. Então a gente não deixa assim, né? Não saiu e esquecemos, não. A gente trabalha, né, nesse pós-caça para dar um suporte, né? Porque precisa de um suporte até que elas possam vincular-se no território. E na prática, como que é o dia a dia dessas meninas dentro da casa? É uma casa normal? É uma casa normal. Com quarto, banheiro, salinha de televisão, um ambiente normal. Um ambiente normal. Até você vai mostrar as imagens dentro do abrigo que não tem nem placa. Tem placa, ninguém identifica que é um abrigo, né? É uma casa comum. A ideia de não ter placa é justamente para dar essa sensação de que estou entrando na minha casa e não num abrigo. Isso, né? Mesmo, né? E dentro da política de assistência social, existem algumas exigências, né? Entre aspas, que a gente tenta seguir dentro do que é nos passado. Então, assim, hoje não existe mais aquela coisa que tinha antigamente de abrigo, de orfanato. Hoje as casas elas têm que ter cara de casas, né? Então nós temos um limite de pessoas por quarto, existe uma série de exigências que é para caracterizar, inclusive pede-se que seja em bairro residencial, que não seja afastado, que, né, quando você fala num abrigo desse, existe um preconceito, existe, porque são pessoas, né, que usam droga, existe. Então, assim, a política, ela vê a integração desse indivíduo na sociedade. Então, ele tem que estar no centro, ele tem que estar perto, ele tem que estar num território, num bairro, ou não numa chácara lá, que ele vai ficar completamente separado. Como que a vizinhança do abrigo lida com isso, dona Terezinha? Eles sabem que ali é um abrigo, sabem que tem moradoras de rua, lidam com isso tranquilamente? Fala você. Eu acho que sim. No princípio, assim, é meio um choque, né, para os vizinhos, porque os vizinhos não sabem quem que vão chegar. Mas de a pouco, né, os vizinhos vão entendendo também a dinâmica das moradoras no abrigo, porque, por exemplo, nossas moradoras, elas falam alto, às vezes falam algumas coisas que não é para falar muito alto, né, e às vezes os vizinhos, eles ficam um pouco incomodados com isso, né? Mas nada que a gente não conseguiu ver, né? Pensar juntos. A gente fala com os vizinhos, temos um bom relacionamento. Alguns ficam um pouco incomodados, sim, mas até hoje, em um ano, acho que a gente foi bem. Conseguiu estabelecer uma boa relação. É. Dona Terezinha, o Naiber falou que a senhora cuida de detalhes, se preocupa com o vaso, com a decoração da casa, por quê? Porque, olha, quando ele falou do vaso, agora eu acabei de lembrar, esse vaso é o lado feminino, né? Mas agora no aniversário do abrigo, eu resolvi presenteá-las, cada uma delas que são moradoras de lá, com um vasinho de violeta. E a surpresa foi muito maior do que eu pensava, porque as pessoas que estão na rua são pessoas excluídas, ninguém dá um valor, nem elas mesmas gostam dela às vezes, e nós entregamos a diretoria, então o Edgar, nós da diretoria que somos em 8, as pessoas que estavam lá presentes, entregamos um vasinho de violeta para cada uma num momento desse, mas elas ficaram tão felizes de ganhar um vasinho de flor. Então, assim, aí a minha cunhada de São Paulo, que também é digitadora voluntária, ela tirou umas fotos, e eu não tirei, que eu nem saí de lá do lugar onde eu estava, mas ela tirou umas fotos na casa, as moradoras com esse vasinho de flor, elas segurando, sabe, com tanta alegria. Então, com tão pouco, a gente consegue fazer com que o outro fique feliz. E trabalhar para Jesus é assim, né? Eu vejo que é um trabalho para Jesus e o outro é o corpo, é a imagem de Jesus. E se eu ficar no lugar de cada uma delas, eu também, se eu estivesse na rua e ganhasse uma florzinha, eu ia ficar muito feliz. Uma coisa tão pequena. O Naiber falou de alguns números. A gente sabe que os números, eles apresentam os resultados do trabalho. Mas mais do que isso, qual que é a responsabilidade
que pesa nos seus ombros e que passa pela sua cabeça, independente de 100% de encaminhamento ou não, a senhora ter tido a oportunidade de influenciar ou de incentivar a vida dessas mulheres? Qual que é a responsabilidade? De saber que elas estão ali, digamos que por 6 meses, decida ela seguir em frente ou não, mas vocês têm uma responsabilidade nesse período. Sim, essa responsabilidade nossa como voluntária é sempre querer pensar num mundo melhor, um mundo mais justo, e também realmente se cada um de nós pudermos fazer alguma coisa de positivo para elas, que seja um mês, uma semana, ou um dia, ou 6 meses, essa lembrança do toque, essa lembrança da gente estar presente, essa lembrança de fazer alguma coisa boa para eles, é uma semente boa que está sendo lançado dentro de cada uma delas, e elas saberem que não é todo mundo que não gosta dela, tem muita gente que gosta delas, e nós somos uns deles. Eu acho que um diferencial que tem o abrigo, né? E aí falando de metodologia do abrigo, a gente trabalha com elas assim, muito transparentemente, né? A gente trabalha transparentemente, trabalha com o protagonismo delas e com autonomia. Então, desde o dia que a gente começou o trabalho no abrigo, a gente se sentou com as primeiras moradoras, que eu lembro ainda que eram 4, 3, que chegaram, a gente pensou juntos. Como que vai funcionar esse abrigo? Elas mesmas criaram suas próprias regras. Elas mesmas começaram a pensar, a gente vai pensar assim, vamos comer nesse horário, vamos deixar a porta aberta, fechada, vamos ver o horário de TV. Elas começaram a construir tudo. E até hoje funciona assim, né? A gente trabalha com assembleias, né? Com elas, são espaços de reuniões que a gente tem para a gente poder definir o funcionamento do abrigo, né? Por exemplo, elas definem que horário que seria melhor para elas tomar o café da tarde. E em tudo, em atendimento com as técnicas, elas também que definem como que elas querem fazer. Então a gente trabalha com o desejo delas. Porque a gente entende que se eu impor para ela, eu decido por ela, não funciona. Então a gente pega o desejo delas e a gente tenta encaminhar esse desejo para elas para um objetivo. Então eu acho que um diferencial que a gente tem, né? No abrigo é que a gente trabalha com essa metodologia. E, aliás, essa metodologia também está sendo utilizada, né? Por os outros abrigos, que a gente está trabalhando nesse sentido, né? De dar o valor e dar o protagonismo para as moradoras. O abrigo age dessa forma porque chegou-se à conclusão de que quanto mais liberdade e elas criarem suas próprias regras, mais chance delas permanecerem ali e serem encaminhadas. Porque uma vez que o abrigo impõe uma série de regras, Esther, é difícil, né? A mulher fala, eu não posso sair, eu não posso comer a hora que eu quero, eu não quero ficar aqui. A gente sempre trabalhou muito, porque essa população ela tem uma característica que é essa questão da liberdade, né? Eu lembro do primeiro abrigo que foi criado aqui, que inclusive foi a Caritas mesmo, que é da Caritas, que é o masculino, em Campinas. Era o primeiro abrigo, não existia nada parecido aqui. Na época, eu lembro que a Caritas foi até para São Paulo para ver como funcionavam alguns abrigos. E a gente meio que aprendeu na marra, porque essa população é assim. Se você chega impondo, é claro, nós trabalhamos com regras, sim, trabalhamos, mas não totalmente na imposição. Então, essa questão das assembleias é uma metodologia super eficiente dentro dos abrigos de alta complexidade. Esse é o programa Espaço Aberto, a gente falou da Caritas, e para o último bloco eu vou receber o presidente da Caritas Arquidiocesana, que é o Edgar Del Passo. E para isso eu me despeço da Dona Terezinha. Dona Terezinha, obrigada pelo seu depoimento emocionado de poder fazer alguma diferença na vida dessas meninas. Obrigada pelo bate-papo. Muito obrigada. Sucesso no trabalho de vocês, viu? Obrigada. Esse é o programa Espaço Aberto e a gente está conversando a respeito do primeiro abrigo criado para mulheres em situação de rua na cidade de Campinas. Nós vamos para um intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o último bloco do programa Espaço Aberto e a gente está conversando a respeito do primeiro abrigo criado para acolher mulheres em situação de rua na cidade de Campinas, e o primeiro que também recebe mulheres acompanhadas de crianças. Eu conversei com a Dona Terezinha Yasuko Ikeda Shibuta no primeiro bloco, no primeiro e no segundo bloco, era diretora e também voluntária, e para esse último bloco veio conversar com a gente
o Edgar Del Passo, ele que é presidente da Caritas Arquidiocesana e continua com a gente. A Esther Soreiro, ela que é responsável, coordenadora aí de uma área da Prefeitura de Campinas que atende só os moradores em situação de rua, e também o Naiber Torrico, ele que é coordenador do Abrigo Feminino. Para a gente entender, senhor Edgar, qual que é o papel fundamental de envolvimento da Caritas com esse primeiro abrigo? Ela é mantenedora? Qual que é o envolvimento? É mantenedora. E o envolvimento dela é, como eu poderia dizer, o envolvimento total, na parte administrativa, na parte também de todos os projetos que se realizam. A gente pode dizer que o abrigo é um braço da Caritas? Ela surgiu de uma experiência que começou com a Caritas, é isso? Podemos dizer assim. Foram muitos anos lidando com moradores de rua, acho que 19 anos, é isso ou mais de experiência da Caritas? Sim, mais ou menos. E quais que são os principais desafios de administração quando a gente fala de um abrigo que acolhe mulheres e filhos? A administração, o que eu acho, é realmente a grande importância do ser humano que está, como que ele está olhando aquele trabalho que ele vai fazer com outro ser humano, né? E se colocar como voluntário, porque toda a diretoria é voluntária. E colocar como voluntário, colocar, como a Terezinha falou, no lugar daquela pessoa. Esse é, na minha opinião, o grande desafio. Mesmo que a gente esteja falando de se pensar em algo administrativo. Exatamente. Porque o público-alvo, o público final são essas mulheres. Exatamente. Porque nós temos a ajuda do Serviço Social da Prefeitura, mas a gente tem que apresentar um projeto para que eles acreditem a gente. E nós estamos muito felizes porque eles acreditaram profundamente na administração. E essa administração são pessoas que também estão realizando aqueles trabalhos que, vamos dizer assim, de livre vontade, querendo realmente pensar no próximo. Para quem está em casa e nunca ouviu falar, quem é a Caritas? Da onde surgiu a Caritas Arquidiocesana? A Caritas é uma entidade internacional. E aqui em Campinas ela se torna arquidiocesana, porque pertence à Igreja Católica. E a Caritas saiu lá da cúpula da igreja, principalmente por parte das grandes autoridades da igreja e aqueles que se dedicavam às coisas, ou estavam mais voltadas para as coisas do ser humano, a associação de pessoas que precisam de alguma ajuda. Foi um braço da igreja que surgiu para dar apoio direto para as pessoas que precisam, é isso? Sem dúvida. Misericórdia e caridade. Qual que é a experiência que a Caritas trouxe para dentro do abrigo? Como que é essa relação, Naiber? Eu acho que assim, primeiro, né, a diretoria da Caritas e da Santa Clara, né, eu acho que é uma diretoria bem aberta, né, de mente aberta, de mudanças. Eu acho que desde o momento que a gente começou a tentar pensar em um abrigo feminino, vocês tiveram muita coisa para discutir lá, né, verdade? Fizemos, quando eu fui para a presidência, nós só vamos fazer isso se for uma diretoria colegiada, todos aberto e colegiado, né? E esses projetos a gente veio da ideia dos técnicos e da prefeitura. A prefeitura ofereceu os técnicos que primeiro consultamos os técnicos para ver. E os técnicos aceitaram um desafio muito grande nesse sentido. É preciso ter uma mente bem aberta para montar uma casa que acolha mulheres em situação de rua. Eu, particularmente, confesso, quando apresentaram isso na diretoria, eu falei, acho que não dá, nós não temos socorro, já pensou. Mulheres na rua, já falei isso, todas as declarações minhas.
E aí, consultando o técnico, eles disseram, não, mas é um desafio que nós aceitamos e queremos. Eu falei, bom, então eu não tenho que fazer, eu tenho que trabalhar junto com vocês como administrar o melhor possível dentro dessa situação. Depois de um ano, o senhor mudou de ideia? Não, melhorei, mudei sim. Melhorei. Continua sendo desafiado a cada dia nesse trabalho? Cada dia é um desafio, mas eu acho que conseguimos superar isso. Isso que eu confirmo o que a Terezinha falou. Ou seja, trabalhar para Jesus, para Deus, pode ficar tranquilo. Se você quiser com amor, trabalhando com amor no coração, pode ficar tranquilo que ele vai ajudar. E ajudou muito, né? Ajudou nesse um ano? Nesse um ano, muito, mais do que eu esperava. Naiber, na prática, como que é a atividade de rotina dessas mulheres? Além de uma casa normal, né? De acordar, tomar banho, tomar café, almoçar, elas têm atividades voltadas para elas ali na casa? Olha, a gente trabalha com os outros equipamentos que estão fora do abrigo, né? A gente trabalha com as outras políticas. A gente tenta não ter muitas atividades dentro do abrigo, porque a gente acredita que elas têm que sair do abrigo, né? Tem que conhecer os serviços que estão fora do abrigo, né? Conhecer os seus direitos, né? Conhecer o centro de saúde, conhecer o CAPS. Então a gente tenta que elas não fiquem dentro. Então a gente tenta arrumar atividades para elas fazerem fora, para elas conhecerem outras pessoas também que estão passando pela mesma situação ou pior, e para elas poderem ter esse aliento, né? Para elas poderem começar essa mudança. Dentro da metodologia que a gente estava falando, que cria-se dentro dos abrigos, uma das coisas que a gente notou é assim, se você quer dar autonomia, né, para esse usuário, para essa usuária, você tem que fazer com que eles busquem, né? Você lá proporciona, faz os encaminhamentos. Se você começa a criar muita atividade dentro, você acaba segregando aquela pessoa. E você quer realmente que ela seja integrada na sociedade. E quando termina o tempo dela no abrigo, aí fica, né, que agora para onde que vou? O que eu faço? Quem que me leva? Então a gente, por isso que ela falou, né, da autonomia, que a gente tenta que elas vai estabelecendo a longo prazo para que no final daquele período ela já esteja preparada para se acolher em outro lugar. Agora, uma das coisas que você me perguntou, que é a experiência que a gente teve, né, com a Caritas, eu acho que assim, Caritas foi pioneira com o primeiro abrigo masculino, né, que é a Casa Antônio Fernando. E trabalha 19 anos junto com a Santa Clara, né, com população em estação de rua. Então a gente tem toda essa experiência, né, dos 19 anos com a Santa Clara e da experiência que tem o abrigo masculino, né. Aliás, a Associação Casa de Apoio Santa Clara é Caritas, né, somos Caritas, então a gente trabalha juntos, então a experiência que a gente tem é muito importante, né, especialmente do abrigo masculino, que a gente tem já 6 anos, né, de experiência. 6 anos. Vocês falaram de um prazo. Existe um prazo mínimo ou máximo para que essas mulheres fiquem dentro do abrigo? Existe. Acho que você poderia... Dentro da política, assim, é de 6 meses a 1 ano. É claro que cada caso é um caso, né? A gente estava até conversando sobre isso. Eu presto monitoramento uma vez a cada 15, 20 dias na entidade, e justamente a gente chegando, que tem alguns casos que não dá para ter 1 ano. E tem alguns casos que 1 ano vai até fazer mal para o usuário ficar ali, porque ela causa uma dependência nela. Né? Então, assim, a gente analisa. Tem umas que vão passar 1 ano, tem outras que vão ser menos. Cada caso é um caso. E o importante é assim, que a gente tem, né? Tem a política que define, né? De 6 meses a 1 ano. A gente também trabalha um pouco com o tempo das moradoras. É isso que a gente falou desde o início, né? Protagonismo. Então, quanto que você precisa para você dar uma virada em tua vida, né? Aí elas falam, eu preciso 8 meses. Ótimo, né? Ainda está dentro da política 6 meses. Então a gente vai construir junto com elas. Não é um tempo fechado, né? Mas que se ela, pelo menos, se ela conseguir focar, se falar aqui, em 5 meses eu consigo organizar-me, é uma ideia, né? Da gente poder trabalhar, porque a gente trabalha com um projeto de vida dentro do abrigo, né? Então, a equipe técnica, ela faz um projeto de desenvolvimento do usuário que a gente chama de PDU. Então, esse PDU é analisado pela equipe técnica o tempo todo junto com a moradora, né? Então, assim, olha, a gente pôs tal prazo aqui, o que você acha? Eu não estou dando conta disso, nós vamos trabalhar mais um pouco. Então, isso tudo é feito dentro individualmente. O PDU é como se fosse um plano. Um plano de desenvolvimento do usuário. Cheguei aqui tal dia, daqui quanto tempo eu quero sair das drogas, daqui tanto tempo curto, eu quero... médio e longo prazo.
A gente sempre pergunta, todos nós deveríamos ter um projeto de vida, né? Porque o projeto de vida não é crescer, nascer, crescer, reproduzir-se e morrer, né? Então a gente fala, temos que ter algum objetivo no tempo. Então, em curto prazo, a gente trabalha o A que ideia gente é que essas meninas se sintam seguras na casa, mas também sintam que elas têm que criar a independência delas. E a gente ouviu o depoimento de uma das moradoras de rua que está no abrigo há um ano, ela não vai ser identificada, mas ela tem 29 anos e está grávida de 8 meses. E eu perguntei para ela, vai ficar no abrigo depois que tiver o filho? Ela falou sim, a princípio eu preciso ficar. E existe esse acolhimento. Isso, e uma das coisas interessantes com as mulheres que chegam no abrigo grávidas ou com crianças, é, por exemplo, se elas eram usuárias de drogas, é uma mudança, assim, que elas conseguem trabalhar esse uso, né, de drogas. Eu acho que o incentivo maior é o filho, né, que está vindo. Já vimos mulheres que pararam de fazer uso, né? Sim. Já vimos mulheres que diminuiu o uso, né? E que conseguem dar conta de cuidar da criança. Eu acho que esse abrigo deles são 2 desafios que eu sempre falei. O Edgar está certíssimo, né? Não, fiquei com medo, é um desafio. Porque são 2. É trabalhar a mulher em situação de rua e trabalhar a maternagem. São 2 coisas completamente diferentes. Então, eles têm 2 desafios ali, né? Trabalhar essa questão da saída dela da rua e esse outro ponto, ela quer ficar com o filho, pela primeira vez ela está se colocando à disposição a isso, é outro ponto a ser trabalhado. Então, são 2 desafios que eles têm lá dentro. Essas moradoras que vivem no abrigo, têm parceiros? Como que é essa relação? Como que funciona, Naiber? A gente não atende só mulher, né? Porque mulher vem com várias outras pessoas, né? Vem com filho, ou grávida, o companheiro que sempre está junto, né? Então a gente tem algumas dificuldades nesse sentido. Mas a gente também montou algumas estratégias na rede, né? Por exemplo, tem mulher que está grávida ou que tem criança que está no abrigo. E o companheiro dela, a gente conseguiu, né, com a rede, que o companheiro possa ficar em um abrigo masculino. Então a gente construi aquele projeto de vida, o PDU que falamos, juntos, né? Os 2 abrigos nós juntamos, junto com a moradora do abrigo e com o namorado dela, o marido dela do outro abrigo, e fazemos em conjunto, construímos, né? Para a gente também não separar a família, né? Então acho que é um desafio que a gente tem e que a gente está conseguindo, né? Que está conseguindo dar conta, né? Mas tem, assim, um horário de visita, né, Naiber? Eles podem entrar no abrigo, tudo isso foi construído com elas também, no abrigo, por exemplo, visita, se é família, está liberado qualquer dia da semana, em qualquer horário. A única coisa é avisar, né? Porque a gente tem que preparar-se, né? Por exemplo, se vai ter visita em horário de almoço, para a gente preparar mais um pouco de almoço para as pessoas que vão visitar. Mas família não tem restrição no abrigo de visita. Agora, amigos de fora tem uma vez por semana, que aliás, elas mesmas que colocaram um dia para ser visitadas, né? E elas falaram assim, a gente não quer ficar sendo incomodada, né? Em outros dias, porque a gente tem na nossa casa. E vocês sabem que quando a gente tem a sua casa, a gente quer ficar à vontade, né? E quando tem visita, você tem que arrumar tudo, tem que organizar tudo, né? Então, mas a gente consegue assim, esse desafio, eu acho que a gente está conseguindo dar um jeito, né? Especialmente mulher, que tem companheiro também na rua. Hoje a diretoria é composta de quantas pessoas, Edgar? Bom, primeiro são todos voluntários. Nós somos presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, a diretoria, acho que é só esses membros. E existe um diálogo contínuo. O Naiber falou para a gente que existe um diálogo com essas meninas com frequência para se chegar em acordo com as regras, o que tem acontecido dentro da casa. E a diretoria, como que é esse diálogo? À medida que vão surgindo as situações, a diretoria vai se reunindo? Como que é a atuação de vocês? Os estatutos é que nós reunimos uma vez por mês. Mais ou menos umas 2, 3 horas em média. E nesses 3 horas nós trazemos todos os problemas e discutimos na diretoria, como o Naiber falou, com a mente aberta, né? A diretoria colegiada, ninguém vai tomar atitudes porque eu sou presidente, vou tomar tal atitude ou não. Nós fazemos isso na reunião de diretoria. Se resolve tudo na reunião, todo mês tem reunião.
E às vezes surgem uns problemas mais, assim, tem que resolver mais rápido, com mais urgência, né? A gente reúne e faz reunião extra. Agora, a gente falou de alguns números, a gente já está partindo aí para o encerramento do bate-papo, infelizmente, mas desses números que o Naiber trouxe para a gente, qual que é a avaliação que o senhor faz desse 1 ano e pouquinho de abrigo? Como eu disse, a minha avaliação, não pelos números, o resultado dos números, mas o resultado conseguido, o número de famílias que conseguiram sair da casa e já conseguiram um lar, muito importante. Eu acho que foi muito importante, mas o trabalho em si, e não estou achando muito com relação aos números, mas só o fato de se ter uma pessoa, que não foi mais, que já se recuperou, ou pelo menos saiu para se recuperar. E com a assistência o Naiber falou ainda com eles de rua, isso nos dá uma alegria muito grande e quase que a certeza de dar certo, né, do trabalho deles. Esther, a relação dessa coordenadoria que cuida especificamente de pessoas em situação de rua com o abrigo é dar apoio, é fazer encaminhamento? O que mais existe nessa relação dos dois? A gente faz um monitoramento, né, dentro da Secretaria de Assistência, no abrigo. A gente faz a coordenação da reunião de rede, porque nós somos separados em média complexidade alta. Nós, do abrigo, eu sou da alta complexidade. Então, a gente faz essa interlocução com a média, faz reuniões conjuntas, então a discussão de casos na rede, todos os casos que são encaminhados para os abrigos são discutidos com todos os parceiros. A gente, enfim, orienta na questão do cofinanciamento, faz um monitoramento uma vez por mês, qualquer problema que surjam assim, né? Ontem mesmo, hoje mesmo, a gente discutindo um caso de uma usuária que foi complicado. Então, algumas coisas de emergência que a gente precisa acionar outros parceiros, eles nos ligam. Então, a gente fica a gente fala que fica meio de plantão junto com os abrigos. Eu acho que assim, nesse momento a gente tem uma parceria muito boa, né, com a prefeitura e com as pessoas da rede de população em situação de rua, né, que são pessoas muito comprometidas. Sim. O que ela falou, se eu preciso da Esther, eu ligo o horário que seja e ela está no telefone para ajudar, né. Eu acho que uma coisa que tem que ser tem que ser reconhecida, né? Eu só queria acrescentar que não com tanta facilidade assim, mas nós temos também apoio da FEAC. Ah, que legal. Né? Isso. A FEAC tem nos apoiado muito, inclusive com os projetos também passados por eles, e eles nos ajudam, porque a FEAC também tem os psicólogos, tem tudo, inclusive os técnicos da administração. Né? Naiber, para a gente poder encerrar essa conversa, sensação de missão cumprida, parte dela, ou ainda tem muita coisa para fazer? Eu acho que a gente está caminhando, estamos caminhando, né? Estamos começando um caminho que no início foi desconhecido, né? Porque foi o primeiro abrigo feminino em Campinas e a gente não sabia como lidar com algumas situações, né? E a gente tem mais as crianças junto, né? Então a gente foi construindo. A gente está construindo ainda nosso caminho, né? Fizemos parcerias com o Conselho Tutelar, com Vara de Infância, maternidades. Então, a gente está nesse caminhar. Eu acho que ainda a gente tem muita coisa para aprender e para construir. Planos a curto prazo para o abrigo? Planos a curto prazo? Acho que principalmente, né, fortalecer nossas parcerias, especialmente com as pessoas que acompanham, né, crianças e adolescentes, né, o Conselho Tutelar, Vara de Infância, para poder afinar o trabalho, né, para que a gente possa fazer um trabalho efetivo, né. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Para quem está assistindo a gente e não conhece nada a respeito do abrigo, vocês têm site, tem página no Facebook? Como quem está assistindo a gente pode encontrar o abrigo para conhecer melhor? Então, a gente tem um site, né, que a gente vai começar a utilizar.
no final desse mês, que a gente montou, né, na Caritas, para a gente poder mostrar o trabalho que a gente faz. Agora, nesse momento, eu não estou sabendo qual que é o endereço. o endereço. Vai ter um novo site, é isso? Eu vi que no da Caritas já tem algumas informações do abrigo, né? Tem. A página Tem. do Facebook da Caritas já tem já fotos tem. da inauguração. Já Tem. tem. E esse trabalho está sendo feito em parceria com uma jornalista do jornalismo da PUC. Uma professora que está trazendo alunos para estágio, para pós-coisa, e ela que está criando esse site, todos esses endereços. O site está pronto, né, Já Edgar? tá. Está Deixa eu ver pronto se e a está gente aqui já no- vai lançar no final, no final não desse ficou mês. oficialmente, mas não. Mas deve ser lançado logo, logo. Logo, logo, E né? tem algum telefone, Naiber, que a gente pode deixar? Se alguém que está assistindo a gente se interessar em ser parceiro de alguma forma, ser voluntário de alguma forma, tenho. o telefone de vocês... Eu posso falar aqui? Pode. O telefone que a gente tem é da matriz, que a gente chama, né, da Caritas aqui do Centro de Campinas, que é 19 3237 2631. Legal, a gente vai colocar aí na tela para quem está assistindo não perder. E qualquer ajuda, contato é bom nesse número. Gente, Tá bom? obrigada, viu? Obrigada pela a você, oportunidade Blanca. de poder conversar. Seu Edgar, obrigada. Nada, é isso. Naiber, obrigada, vocês. Esther. Obrigada. E sucesso no trabalho de vocês. E Tá. vão nos comunicando das novidades e chamem a gente para participar disso aí com vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Esse foi o programa Espaço Aberto. A gente conversou a respeito do primeiro abrigo para mulheres em situação de rua na cidade de Campinas. Você que perdeu parte de algum bloco pode acompanhar no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.